Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aula 3 sobre função. Eu quero fazer aqui uma correção. Na aula 2 de função, eu estava determinando o domínio de uma função, exercício 6, letra D. E cheguei nessa inequação. Muito bem. Eu resolvi assim, ó, 2x maior que 3, o 3 passa para o segundo membro, não é? Somando, aí eu escrevi x maior que 2/3. Olha aí o erro que eu cometi. Por falta de atenção, não é? Resolvi isso, coisas assim, milhares e milhares de vezes na minha vida. Por uma falta de atenção, o 2 é que vem dividindo, né? Eu fiz o contrário, isso aqui está errado, né? Então x é maior que 3 dividido por 2. O 2, coeficiente x, é que vem dividindo, correto? Está feito então a correção. Continuando, problema 7. Dada a função f de x igual a menos x mais 2 sobre 2, calcule a expressão f de 1 vezes 2f de menos 1 dividido por menos f de menos meio. Então, o que é o f de 1? É o valor da função quando o x tiver o valor 1. Então, o número que está aqui dentro do parênteses é o x, correto? Então, vou calcular f de 1, f de menos 1 e f de menos meio. Então, vamos lá. O f de 1, f de 1 é igual a, substituindo o x por 1 lá na equação, aí vai ficar menos 1 mais 2 sobre 2, certo? Ora, 2 menos 1 é 1, 1 sobre 2 é meio. Agora f de menos 1, f de menos 1 vai ficar, o x é menos 1 agora, e na frente do x tem um menos, então vai ficar menos 1 mais 2 sobre 2. Menos 1 é mais 1, mais 2 são 3. 3 sobre 2. Agora vamos calcular o f de menos meio. F de menos meio, eu vou substituir o x por menos meio. Tem o menos antes lá na equação. Menos meio mais 2 sobre 2. Menos meio é mais meio. Então vai ficar meio, veja aí, mais 2, tudo sobre 2. Como é que soma meio mais 2? O denominador é 2, então fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5 sobre 2. Então vai ficar 5 sobre 2 dividido por 2, não é? Dividir por 2 é multiplicar por meio, porque dividir não é multiplicar pelo inverso? Dividir por 2 é multiplicar pelo inverso de 2, que é o quê? Meio. 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4. Então eu tenho aí o f de 1, o f de menos 1 e o f de menos meio. Agora vamos substituir na expressão, olha lá. F de 1, então vamos lá, vai ficar f de 1, quanto que é o f de 1? É meio, vezes 2 vezes f de menos 1. 2 vezes o f de menos 1, que é o quê? 3 meios. Dividido por f menos f de menos meio. Quanto que é o f de menos meio? 5 quartos. Então é essa expressão que nós temos que resolver, ó, depois da substituição. Aqui em cima é um produto, olha bem. Tem 2 dividindo e 2 multiplicando dos dois lados. Corta onde você quiser, certo? Por exemplo, 2 com 2, porque é produto. Se fosse soma e subtração, não. Aí ficou o quê? 3 meios dividido por 5 quartos. Então vai ficar assim, 3 meios
vezes menos 4/5. Por quê? Ora, porque dividir por 5/4 é multiplicar por 4/5, não é? O 4 nós podemos dividir com 2, dá 2. 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar menos 6/5. É o valor numérico daquela expressão. 3 vezes menos 2 menos 6 sobre 5. Tá? Vê direitinho então o problema. Não é interessante? E aparece muito esse tipo de problema, né? f de 1 é a imagem do x igual a 1 na função. f de menos 1 é a imagem, ou seja, o y do x menos 1. E o f de menos meio é o y do x quando o x é menos meio lá na função, certo? Imagens. Vamos lá. O 8. O 8 é um problema dado na Universidade Federal do Paraná, que pede o seguinte: qual o domínio da função? f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. Então nós temos que lembrar aí o seguinte, que x mais 1 não pode ser negativo porque é raiz quadrada. Está lembrado que quando a raiz tem índice par, o radicando não pode ser negativo? Então x mais 1 não pode ser negativo. X mais 1 não pode ser zero. Por quê? Porque x mais 1 está no denominador. Se ele não pode ser negativo, ele não pode ser zero, ele pode ser o quê? Positivo. Então o valor x mais 1 só pode ser positivo. Daqui a gente conclui que o x é o quê? Maior que 1 negativo. Passando 1 para o segundo membro, ele está somando, vai subtraindo. E o x menos 1? A mesma coisa. X menos 1 não pode ser negativo porque é raiz quadrada. X menos 1 não pode ser zero porque é denominador. Então, x menos 1 só pode ser também o quê? Maior do que zero. Então, x vai ser maior do que 1. Agora, veja bem, nós temos dois resultados. Temos que fazer a interseção dos dois resultados. Os valores comuns. Veja bem, na reta isso fica bem claro. X maior que menos 1. Ó, na reta. Maior que menos 1. Bolinha aberta, porque menos 1 não serve. Maior que menos 1 está para a direita de menos 1, não é? E o x maior que 1? Está aqui, ó. 1 está à direita, né? À direita de menos 1. Então, bolinha aberta também, por quê? Porque é maior, não é igual. Agora, veja bem, se você fizer a interseção, se você fizer a sobreposição desses dois intervalos, qual vai ser a parte comum? A parte comum vai ser essa aqui, ó. É a parte que coincide nos dois. É a parte que coincide. Essa parte que coincide corresponde a quê? A x maior do que 1. Esta é a resposta, que pode ser dada assim, ó, em forma de intervalo infinito. 1 aberto, porque o 1 não pertence, é maior que 1. E a direita, como é infinito para a direita, mais o quê? Mais infinito aberto. Mas isso também pode ser escrito em forma de conjunto assim. Aqui é intervalo real, né? Intervalo ilimitado. Ele é ilimitado à direita. Então fica assim, ó. X pertence a R, tal que x maior que 1. Tá? Uma coisa ou outra. Isso aí é o que? É o domínio da função que nós estamos determinando. Tá certo? É essa a resposta lá que a universidade deu. Certo? Eu não pus as opções para não ficar muito longo, né? Ter que colocar muita coisa numa folha, tá bom? Então tá aí. Vamos lá para o problema 9. Problema 9 diz assim, ó. F de n é uma função tal que f de 0 igual a 1
f de 1 é igual a 1, e para todo n pertencente a n, ou seja, para todo n natural, n maior ou igual a 2, f de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Ele quer que a gente calcule f de 2. Ora, então veja bem, para calcular f de 2, eu vou substituir o n por 2. Então vai ficar assim, ó, f de 2 já substituiu o n por 2. Fica f de 2 menos 1 mais f de 2 menos 2. Certo? O que é o f de 2 menos 1? É o f de 1. O que é o f de 2 menos 2? É o f de 0. Nós temos esses valores? Temos, olha lá, foram dados. O f de 1 é quanto? É 1. E o f de 0 também é 1. Então, quanto deu? 1 mais 1 igual a 2. f de 2 igual a 2. Claro? Substitui o n por 2. Na letra B, a letra B pede o quê? O f de 3. Então, vou substituir o n por 3 lá naquela equação. Então, f de 3 é igual a f de 3 menos 1, olha lá, 3 menos 1, mais 3 menos 2, f de 3 menos 2, certo? f de 3 menos 1 é o f de 2. Quanto que é o f de 2? É 2, mais, e o f de 3 menos 2 é f de 1. Quanto que é f de 1? Foi dado lá na função, f de 1 é igual a 1. Então, quanto deu? O f de 3 deu 3. Apenas isso esse problema. Parece uma coisa complicada, né? Tem nada de complicado, viu ele? Problema 10. Problema 10. Vamos lá. Problema 10. O último problema diz assim: seja f uma função real definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado e menos 1. Função de segundo grau, tá vendo? Gráfico parábola. Pede-se o gráfico no intervalo aberto menos 2, fechado 2. Pede-se o domínio e o conjunto imagem. Tá certo? Então, veja bem. O gráfico é um pouquinho mais demorado, eu estou com 1 minuto e pouco. O domínio. Ora, pediu o gráfico no intervalo de menos 2 até 2. Esse é o domínio da função, mãe. Então, o domínio da função vai ser o quê? Vai ser o intervalo aberto menos 2, fechado 2. Certo? O conjunto imagem vai depender agora aí do gráfico para nós substituirmos, né? Tá certo? Veja lá. Então, eu estou com 1 minuto, eu vou deixar para fazer esse gráfico na próxima aula. Na aula 4 de função. Aula 4. Certo? Aula 4. Aqui, para fazer esse gráfico, eu vou apenas começar a fazer o gráfico no intervalo de menos 2 a 2. Então, vai ficar f de menos 3 mais 1. Quanto que é menos 3 mais 1? Né, o f de menos 2? Agora você substitui o x na função por menos 3, faz a continha. Estamos aqui por poucos segundos, até a próxima aula, obrigado.